Então, o evangelho de hoje, Jesus, ele fala por discípulo que um ia trair naquele momento, ia entregar ele, e o outro ia negar ele 3 vezes, agora cantasse, e os outros iam se dispersar. Jesus ia ficar sozinho. Mas Pedro, ele se achou bam. Porque Pedro era aquele, foi o Papa, o primeiro Papa. Então Pedro não sabia que era o primeiro Papa. Mas Pedro negou Jesus. Falou que não conhecia. Então veja bem. A gente está na igreja, a gente reza, a gente crê, a gente ama Jesus. Mas tem nossos limites, nossas fraquezas, nossa fragilidade. A gente às vezes nunca foi testado verdadeiramente a nossa fé ainda. Mas provações dentro de casa, as provações dos meus vizinhos, dos meus parentes, as provações dentro da igreja. Não, meu filho. Isso são provações leves. São provações para nos fortalecer, para chegar a um nível da gente não negar Jesus à morte. Ou seja, a gente tá ali morrendo, sentindo dor e não tá negando o Pai, não tá negando Jesus. Então nossa caminhada de fé era cheia de situações, de provações no caminho, justamente para nos testar. Você vai colocar uma pessoa, digamos, colocar uma pessoa na empresa, né? Então, ali, o dono da empresa faz vários testes. Faz vários testes naquela pessoa, como perguntas, e se realmente aquela pessoa tem capacidade daquilo. Jesus não é diferente, Deus não é diferente. Jesus nos testa. Primeiro, com as coisas leves. Na empresa, você vai mudando de patamar. Você começa o serviço ali pequeno, simples, vai mudando de patamar. Daqui a pouco você já é mais outro nível, mais alto. Daqui a pouco você é um gerente. Então Jesus é dessa maneira. Vai mudando nós de nível. Só que para nós mudar de nível, a gente precisa do nosso esforço. Então quando a gente chega no nível de ser gerente, a gente já está no nível de sofrer por Jesus, de morrer por Jesus. Então Jesus, sabendo disso, vai deixar isso acontecer, para que sirva de exemplo para as outras pessoas que vêm olhando sua carreira, sua jornada, e diga: realmente ele era seguidor de Jesus Cristo, morreu por Jesus, não negou. Olha, muita gente já está acontecendo isso fora do Brasil, morrendo por causa de ser cristão. Então, a fé dessas pessoas morreram. Então essas pessoas teve fé suficiente, fogo no Espírito Santo, morreu cristão. Só que isso vai acontecer, chegar no mundo inteiro, não vai ficar só lá. Não. Vai chegar no mundo inteiro. Aqui no Brasil também vai acontecer. Aí agora nós vamos ver quem é verdadeiramente, quem vai ser verdadeiramente de Cristo. Aí vai ser a prova final. A maior prova. Que você vai morrer e vai para o céu. Se você não morrer,
Você vai ficar, mas você não está no fogo do Espírito Santo. Porque esse mundo não é de Jesus. Esse mundo é do demônio. Outra questão. Vai acontecer o quê? Está mais próximo do que nunca. Eu não vou dizer próximo 1 ano, 2 ou 3. Pode ser que eu erre. E Jesus não falou comigo, não vai falar sobre isso. Mas o chip está mais perto do que nunca de ser colocado na humanidade. Está tudo acontecendo conforme, devagarzinho. Conforme Deus está permitindo. E aí? Quem colocar o chip vai ter seu carro, sua moto, vai ter sua casa, vai ter sua fazenda, vai ter seu apartamento, vai ter sua roça, vai comer de boa, vai ser uma pessoa próspera, vai ser rica, vai ser condição. Só que também perde o céu. Interessante que também quem não colocar o chip vai viver que nem um mendigo. Não vai ter condição de comprar roupa, não vai ter condição de comprar comida, não vai ter condição de ter, por exemplo, se você tem uma casa, você não pode ter mais, se você tem uma roça, você não vai ter mais, se você tem um sítio, você não vai ter mais, se você tem algo, você não vai ter mais aquilo. Você não pode vender, nem trocar, nem negociar. Você não pode nem entrar dentro da cidade, das lojas, porque vai ter setor no chip. Então você vai ver do que Deus te der da providência. E aí eu vou ver quem vai ser realmente verdadeiro fiel de Cristo. Por quê? Porque quem for de Jesus Cristo não vai pôr o chip. Vai passar essa necessidade, mas não vai colocar o chip. Mas vai ganhar o céu. Vocês estão entendendo? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu não vou colocar o chip não, porque não é de Deus. Mas vem cá, você já está se saindo das coisas do mundo? Você está procurando comungar? Você está procurando rezar todos os dias? Você está procurando viver a vida do sacramento, do matrimônio, viver sua vida em fé em Jesus Cristo? Você está quite com a igreja nos sacramentos? Você está procurando comungar? Porque quem não comungar, não rezar, não vai aguentar, não vai. Por quê? Porque as coisas do mundo falam mais alto. E pessoas de dentro da igreja, eu vou dizer logo assim, pessoas de dentro da igreja vai colocar o chip. Porque essas pessoas são a maioria rica, de condição, trabalha. Então não vai largar seu trabalho para passar fome. Porque não está acostumada, está no conforto. Vocês estão entendendo? Então, eu estou falando isso não é para vocês se assustarem. É para vocês ir já compreendendo como é que funciona o reino dos céus. Você é simples? Ok, procure viver nessa simplicidade, mas fé e rezando. Agora, se você não é, procure ser. Porque se você não é simples, você não vai suportar o que vem pela frente, se você viver. Eu falo isso porque eu não sei se eu vou viver, chegar lá, mas se eu chegar, eu tenho que estar comungando, rezando todos os dias, para poder suportar e não colocar o chip. Porque se eu colocar, ou qualquer uma pessoa colocar, vai perder a salvação. E o povo de hoje está tudo acostumado na riqueza, na mordomia, no luxo, na vaidade. Então, a grande parte de dentro da igreja não vai suportar ficar sem um chip. Vai colocar o chip. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer essas coisas e perder o reino dos céus. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.